No programa de hoje, você vai conhecer algumas das plantas que combatem algumas das principais doenças que acontecem aqui na Amazônia. Um dos problemas que mais afeta a saúde das pessoas em todo o mundo é a questão do colesterol e do triglicerídeos. Muitas vezes, esses elementos se instalam no corpo humano exatamente devido a uma alimentação desequilibrada, uma alimentação muito rica em carboidratos e gorduras, e falta de exercício. Às vezes, no mundo de hoje, você praticamente tem poucas opções. Mas nós vamos mostrar para vocês que colesterol e triglicerídeo têm tratamento com plantas medicinais. E uma delas é essa aqui. Eu acredito que seja a principal planta no tratamento do controle do colesterol e do triglicerídeo. Então o colesterol, ele acaba assim se depositando nas veias e nas artérias que irrigam o coração, que irrigam o corpo humano. E o uso contínuo de uma alimentação que promova a fabricação do colesterol vai fazer com que então o calibre dessas veias e artérias fique menor. Isso vai trazer consequências para o coração, que vai ter que bombear com mais força, aumenta a pressão arterial e com o tempo está sujeito a um problema mais sério como um infarto. Então você pode prevenir, você pode cuidar do seu coração, você pode cuidar das suas veias e artérias utilizando praticamente o chá dessa planta maravilhosa aqui, que é o tamarindus. O tamarindus, na realidade, não é uma planta brasileira e nem uma planta amazônica. É uma planta da Índia que esteve assim introduzida no Brasil há cerca de 200 anos e em toda a América do Sul. É uma planta que produz um fruto muito apreciado, que com esse fruto se faz suco, se faz geleias, e também se faz até um medicamento laxante que você pode encontrar nas casas de produtos naturais. O tamarindo é um laxante natural, o fruto do tamarindo, o suco do tamarindo, refrescante, laxante, isso também é importante. O organismo funcionar direito é super importante. Mas a nossa pesquisa se dirigiu mais para a questão do uso das folhas no controle do triglicerídeo e do colesterol. Então as folhas deverão ser colhidas da árvore, Vou aqui mostrar para vocês um pouquinho. Vou olhar aqui algumas folhas. São pequenas, são folíolos, São folíolos que devem então ser secos à sombra. É muito importante você consumir o chá do tamarindo com as folhas secas. 4, 5 dias, são folhas bem pequenas, 4, 5 dias são suficientes para secar à sombra. E um tratamento para controle do colesterol e do triglicerídeo consiste em você usar uma colher de sopa dessa folha seca para meio litro de água. Então depois que essa planta estiver seca, você vai pegar uma colher uma colher cheia, deixa a água ferver, deixa meio litro de água ferver, e depois que a água estiver fervendo, você coloca a folha, abaixa o fogo, tampe e deixa uns 3 a 4 minutos cozinhando. Depois de 3 a 4 minutos em fogo baixo, você desliga o fogo e deixa mais uma meia hora para terminar a extração dos princípios ativos das folhas do tamarindo, que são bastante importantes no controle e no combate do colesterol e do triglicerídeo. Você pode fazer esse chá e beber esse meio litro durante o dia, uma parte de manhã, uma parte de tarde, uma parte à noite. Todo dia você faz meio litro e fica utilizando durante um mês, 40 dias, depende do nível que está o seu colesterol ou o seu triglicerídeo. E tem mais, como é uma planta que vai atuar nas gorduras internas, ela também vai desinflamar e desengordurar o seu fígado, que hoje quase todas as pessoas que têm colesterol, têm triglicerídeos, têm também um fígado inflamado, inchado, engordurado, com um problema que se chama esteatose hepática. Então, além do colesterol e do triglicerídeo, ela vai também eliminar aquela gordura excessiva do fígado, o que faz com que o fígado diminui a sua capacidade de ação e com o tempo, se você não controlar, pode chegar até a uma cirrose hepática.
Você vê tão importante que é essa plantinha aqui, tão simples, tão maravilhosa, que é o tamarindo. Colesterol, triglicerídeo, gordura hepática, e tem mais uma. Ele auxilia a emagrecer. Só que o processo de emagrecer é um processo educativo. Você tem que se alimentar corretamente, aí você busca uma nutricionista, né, para fazer isso daí. Você tem que fazer exercícios regulares, você tem que saber se alimentar, fazer os exercícios e utilizar o chazinho. Assim como ele queima essas gorduras internas, depois de queimar essas gorduras internas, eles vão acabar também auxiliando na queima de gorduras externas, essas gorduras que aparecem, né, mais salientes em nosso corpo. E você vê que com esse frutinho do tamarindos, né, que ele produz essa fruta, esse fruto tem uma semente, você pode tranquilamente produzir esse fruto, né, e ter essa árvore de tamarindo na sua casa, ter uma planta medicinal importante e também um alimento sensacional. Esse é o nosso tamarindo. Já que a gente está falando de colesterol e triglicerídeos, tem uma planta que as pessoas normalmente costumam utilizar também para combater o colesterol e triglicerídeos. Mas na realidade é uma planta que eu não recomendo. Trata-se da carambola. Todo mundo já conheceu, ou já ouviu falar, né, da carambola. Tem um fruto bastante apreciado em sucos que você pode continuar utilizando. O suco da carambola é refrigerante, é diurético, então não tem nenhum problema com a fruta, a carambola, a não ser que seja verde. Você não pode consumir a verde, né? Tem que ser bem madura. Mas geralmente as pessoas utilizam as folhas para fazer um chá para combater o colesterol e triglicerídeo. Nesse caso, não é recomendado o chá da folha da carambola, porque ela é rica em ácido oxálico e sequestra muito cálcio. Então você pode até ter uma melhora no colesterol e no triglicerídeos, mas você pode estar sendo roubado o cálcio que ia para os seus ossos, né? Então é melhor você utilizar o tamarindo do que utilizar a carambola. Que, por sinal, aqui tem um pé de carambola com algumas frutas, e essa carambola, né, tanto ela seja de folha verde ou folha seca, não deve ser utilizada, muito menos para emagrecer. Porque para emagrecer tem um período maior, né? Então, consequentemente, as consequências da perda de cálcio pela ingestão do chá, né, da carambola vai ser maior. É uma planta muito importante, mas que você deverá ter os cuidados necessários. Já que você conheceu o tamarindo, né, você utiliza então para o colesterol e triglicerídeos o tamarindo e não a carambola. Uma das plantas mais conhecidas no Brasil, utilizada desde os rituais afro-religiosos. Ela foi trazida da África, mas se encontra também aqui na América do Sul. Se chama, na nossa região aqui, mucuracaá. Mas em São Paulo se chama guiné, no Nordeste se chama tipi, aitipim, pipi, né? E também até a mansa senhor, né? Que ela tem assim uns usos, né, restritos assim ao conhecimento tradicional, no sentido assim de acalmar, né, aquelas pessoas que são muito bravas, né, pessoas nervosas, pode se acalmar utilizando o chá dessa planta, mas isso não é o principal. Essa planta aqui tem um cheiro forte de alho, né? E o nome científico dela é Petiveria alliacea, né, para exatamente ter uma substância muito próxima à substância do próprio alho, né? Então essa substância bastante forte que existe nessa planta que chama mucuracaá, que na linguagem, né, indígena se traduz por folha fedorenta ou folha que fede, né? Ela tem assim várias utilidades. Até primeiramente começa com os banhos, que esses banhos, né, para limpeza, para descarga. Isso estou falando no uso ritual, né, das religiões afro-brasileiras.
no uso xamânico também, né? Aqui no Peru, os xamãs também utilizam antes de beber a ayahuasca, antes de beber as bebidas sagradas, eles banham o seu corpo com esse chá e também bebem esse chá para uma purificação interna e externa. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa super comum no Brasil também, que você pode tratar com essa plantinha, né? Mas antes de falar isso, esse cheiro dessa planta, ele combate a dor de cabeça. Provavelmente ele tem uma ação vasodilatadora, né, e combate a dor de cabeça. Muita gente simplesmente pega 2 folhinhas dessa, né, coloca nas têmporas, e geralmente as pessoas amarram, né, assim, um lenço, amarram para ela ficar fixada nas têmporas. Provavelmente o cheiro dela também, que o nariz vai passar a ter acesso, vai induzir a um estado assim de melhorar a circulação cerebral através do próprio cheiro e vai auxiliar nas certas dores de cabeça. Se lembrando sempre que dor de cabeça pode ter várias e várias origens. E essa planta também é utilizada, os índios Yanomamis tiram os talinhos dessa planta e mascam, né? Eles mascam para prevenir cáries, né? Então, a pessoa que utiliza essa plantinha mascar com a saliva sobre os dentes nunca vai ter cárie, porque ela é bactericida, ela é fungicida, né? Você que está com dor de garganta também pode fazer o gargarejo com essa planta, com o chá dessa planta. E você que está com os olhos inflamados com a conjuntivite pode fazer também. Com o chá você pode lavar os olhos e vai combater a bactéria que está causando conjuntivite. Mas eu falei para vocês que tinha um uso muito especial. Essa planta aqui, né, que é a mucuracá, junto com a pitanga, que nós vamos ver agora, me acompanha? Vamos lá, tem a pitanga. Aqui, essa é a pitanga. Pitanga tem um fruto muito apreciado, muito gostoso, que pode ser usado in natura, em geleias, em sucos, dos meus sucos preferidos. Então, tanto o mucuracá quanto a pitanga têm uma coisa comum, elas combatem o protozoário. Então você que tem ameba, giardia, como é que se procede? Assim, como é que você sabe se está com ameba, com giardia? É lógico que uma orientação, uma identificação pelo médico é o mais correto. Mas se você não tem acesso, aquelas cólicas, né, abdominais, na hora de você defecar, você sente aquelas cólicas no pé da barriga, aquelas trovoadas no estômago, né, aqueles barulhos diferentes, uma diarreia constante, pode ter certeza que você está com ameba. Então você vai tirar umas 2, 3 folhas de mucuracá e mais uns raminhos de pitanga e vai fazer um chá. Nesse caso você também vai colocar assim na faixa de meio litro de água para ferver e depois de estar fervendo meio litro você vai colocar umas 5 folhas de mucuracá junto com uns 2 ou 3 galinhos desses daqui, preferência cortadinhos, né? Coloca nessa água fervente, abaixa o fogo, tampe a panela, deixa ferver mais uns 2 a 3 minutos em fogo baixo, com a panela tampada. Depois que ferveu 2 a 3 minutos, desliga o fogo. Deixa aí uma meia hora, 30 a 40 minutos, para que ela possa terminar a extração. Depois disso, divida essa dose, esse meio litro, em 3 doses diárias, manhã, tarde e noite. Se for uma criança assim, de acima de 10 anos, você pode colocar um pouco de mel ou adoçar para que fique um chá palatável e ao mesmo tempo seja um chamariz os protozoários, para ameba e para giardia. 3 dias você utilizando esse chá, você vai ter um controle absoluto, mas eu recomendo que você utilize durante 5 dias, para não ficar nenhum desses protozoários no seu organismo. Então 5 folhas de mucuracá, 3, 4 galinhas de pitanga e você vai ter aí um remédio natural para combater a ameba e a giardia. Lembrando ainda que a pitanga ela funciona como se fosse uma aspirina. Ela também, nos estados gripais, pode combater a gripe, os resfriados, o chá somente dela, né? Se for como mucuracá, também pode ser utilizado. Mas ela combate a febre e os estados gripais, assim, de uma maneira com muita eficiência. Então você pode utilizar essa planta sempre que precisar, né? Ou junta com mucuracá ou separadamente. Além disso, gente, o chá que ela produz é simplesmente delicioso. Essa é a nossa dica para quem tem protozoários.
ameba ou giardia. O remédio está aqui, mucuraca junto com a pitanga. Vocês estão conhecendo hoje uma planta aqui na nossa região, se chama de vendicar ou colônia. Colônia porque ela tem um cheiro bastante agradável, né? Como se fosse assim um perfume, né? Utilizado assim, principalmente quando as mães aqui na região norte ou nordeste lavam a roupa das crianças e deixam de molho, né, nessa água para adquirir esse perfume fantástico que existe nessa planta aqui, que é o vendicar ou colônia. Ela também é usada como ornamental, ela produz assim uma flor lindíssima, um cacho de flor púrpura, né, com detalhes amarelados, que é muito utilizado na jardinagem aqui na região norte do Brasil. Mas essa planta também tem um valor medicinal fantástico, principalmente porque já foi validado, já foi pesquisado cientificamente e chegou-se à conclusão de que essa é uma planta das principais no combate à hipertensão arterial. Mas veja bem, você que está com hipertensão arterial, primeiro deve ir ao médico, né, identificar o nível da pressão arterial. Você deve corrigir a alimentação, diminuir bastante a questão do sal e poderá complementar a terapia do médico com um chá, então, do vendicar ou da colônia. Então, ela, além disso, à noite, ela proporciona um sono mais tranquilo e mais assim, um sono ideal, fazendo que realmente você descanse. Então, você está estressado, chega em casa cansado, que às vezes não consegue dormir, se você fizer o chá dessa planta aqui, você vai ter um calmante natural que vai te propiciar, então, um sono mais profundo e mais restaurador. É esse efeito, né, de provocar um sono, de provocar um estado mais tranquilo, que também auxilia no controle da hipertensão arterial. E para isto, você vai pegar uma folha, aqui tem uns 80 centímetros, né? 70 centímetros, 80 centímetros, tá? Você pode cortar ela bem miudinha, né? Corta quanto mais miúda melhor e deixa meio litro de água ferver. Quando a água estiver fervendo, você vai acrescentar o conteúdo dessa folha picadinha dentro dessa água fervente, desliga o fogo, tá? Coloca com água fervente ainda. Aí você desliga o fogo, tampa e deixa lá por 30, 40 minutos. Vai estar pronto então um chá delicioso que vai te trazer um sono tranquilo e vai auxiliar no controle da hipertensão. Agora, para controlar somente com a planta tem que ser uma hipertensão leve. E com hipertensão você não pode brincar, né? Pode trazer sérios riscos para a sua saúde. Então procure sempre a orientação médica e pode complementar o tratamento do médico utilizando esse chá maravilhoso da colônia ou do vendicar, né, que você pode ter em casa, pode ter no seu jardim. É muito fácil de se, né, de se reproduzir. Ela é da família do gengibre, da mangarataia, né? Se reproduz pela raiz. Você então pode ter em casa vários desses pés de vendicar, né, como enfeite e também como medicinal. Então esse é o nosso vendicar, uma das plantas utilizadas na hipertensão. Já que nós estamos falando de planta que combate a hipertensão, eu tenho aqui uma planta que você conhece muito bem, a imbaúba. Imba formiga, uba casa, lugar, casa de formiga. Você pode ver que existem formigas que habitam, né, o tronco da imbaúba. Essas formigas vivem em simbiose com essa planta
que é uma planta tão comum no Brasil inteiro, acho que no mundo inteiro, na América tropical, nos lugares tropicais do mundo inteiro, existe essa planta. Essa formiga aqui que você está vendo é uma das formigas que vivem no interior dessa planta, né? E ela se alimenta de uma substância que tem aqui no interior dessa planta. Essa substância também está presente nas folhas. E essas folhas, a folha da embaúba é uma das plantas que auxiliam no combate da hipertensão arterial. Mas lembra bem que hipertensão deve ser bem cuidada, né, por um profissional de saúde e também uma alimentação sem muito sal. Esse é o principal remédio. Uma boa caminhada também auxilia bastante no controle da pressão. Mas você pode ver que essa é uma planta, inclusive não serve só para combater, né, a hipertensão. Ela fortalece o coração, é diurética, fortalece o funcionamento renal e esse funcionamento renal mais apurado, que é um dos fatores que faz o efeito também hipertensivo dessa planta. Pela diurese, né, ele aumenta o volume de diurese, diminui um pouco então a pressão arterial. Eu colhi aqui umas folhas de baúba. Você vê que é uma folha grande, é uma forma de palma, né, como se fosse uma mão com bastante, né, partes, uma folha muito conhecida no Brasil inteiro. Tem vários tipos de embaúba, essa daqui tem a parte de trás prateada, né? Mas tem as mais fortes são as que tem a parte traseira, a parte verso da folha mais avermelhado, são as mais potentes, mas todas elas servem para você fazer um chá bastante importante. Quando a folha está seca, o chá fica delicioso, parece assim um chá mate, um chá gostoso, de degustação. E quando a folha está verde, não tem muito gosto, mas o efeito é o mesmo. Vai combater a hipertensão arterial. Para isso, é simplesmente utilizar a regra do 1 litro de água, uma folha, né, desse tamanho aqui, que não pode ser uma folha muito velha, deve ser uma folha mais nova, né, fervido 1 minuto, 1 litro de água fervendo, uma folha de embaúba fervido durante 1 minuto. E essa folha também você vai cortar em pedacinhos, assim como eu fiz com o Vendicar. Quanto mais você cortar, quanto menor for o pedaço, maior será a extração do princípio ativo, que é a cecropina, que é a substância ativa que tem nessa folha aqui de embaúba. Então, depois de ter fervido 1 minuto, essa uma folha, se deixa ela 30 a 40 minutos para terminar a extração. Aí você vai ter 1 litro que vai dar para você utilizar 2 a 3 dias, utilizando um copo 3 vezes por dia. Um copo de manhã, um copo à tarde, um copo à noite. Isso vai auxiliar você a controlar a sua pressão, vai aumentar a sua diurese. Se você tiver problema renal, que o rim não está funcionando direito, que está perdendo a capacidade de filtrar, então você pode usar também a embaúba com esse objetivo. E também aquelas pessoas que estão com o coração grande, né, que chama cardiomegalia, quando o coração fica grande, as pessoas idosas às vezes têm dificuldade, quando vai andar, se cansam com muita facilidade. O chá da embaúba também é cardiotônico, ele aumenta a energia do músculo cardíaco sem aumentar as batidas, né? Isso faz com que ele tenha uma melhora na sua qualidade de vida, né? Ele possa desfrutar um pouco mais a sua vida, mesmo com um problema no coração. Então essa planta aqui, apesar de ser uma planta tão simples, é uma planta muito acessível, está em qualquer parte, né, do nosso país. É também uma das principais plantas medicinais que nós temos aqui na Amazônia.